Aleluia, graça e paz, seja bem-vindo em mais uma aula do nosso curso Fundamentos 2. Eu quero lembrar você que você pode mandar suas dúvidas referentes ao primeiro curso, a aula sobre interpretação bíblica do livro de Filemon, suas dúvidas sobre esse curso atual, ou se você tem alguma dúvida com respeito à palavra de Deus, você também pode enviar e eu vou tentar te responder. Queridos, é muito importante você ter feito todo o curso Fundamentos 1 para você poder acompanhar essa série agora e se preparar para aquilo que virá depois. Então nós estamos, desde o primeiro curso, estudando as doutrinas de Cristo e estamos agora aprofundando as doutrinas elementares baseados em Hebreus 6, verso 1 em diante. Hebreus 6 fala que nós devemos avançar para coisas mais profundas e não lançar de novo o alicerce, que é as doutrinas elementares. A doutrina do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então você precisa agora, além de conhecer as doutrinas bíblicas elementares, as fundamentais, você precisa aplicá-las na sua vida e também poder ensinar a outros. Então você observa que é uma sequência de aprofundamento e de um complementando a outra as doutrinas elementares aqui descritas. Então, nossa experiência espiritual com Deus começa com a porta do arrependimento. O arrependimento está fundamentado na metanoia, na mudança de mente, de você ter convicção do pecado, entender a obra da cruz e se voltar para Deus em arrependimento e conversão. E depois você experimenta a libertação das obras mortas, que é da velha natureza de pecado. Isso é uma outra doutrina. E nós temos a doutrina da fé em Deus. A fé é o fundamento da nossa experiência com Deus, porque tudo é mediante a graça através da fé. Então, pela fé, nós nos apropriamos, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E agora nós estamos falando sobre o ensino dos batismos, no plural. E nós estudamos, então, quais são os batismos que a Bíblia apresenta, para que depois nós possamos avançar. Então, agora nós vamos mergulhar mais um pouco nessa experiência de aplicação. Eu me arrependo, eu sou liberto da velha natureza, eu cresço em fé numa experiência de conhecer a Deus, e agora eu tenho a experiência dos batismos. Então, o batismo de João não entra na lista porque você entendeu que ele não é para nós. Agora, o batismo nas águas é sim um sacramento, é uma ordem do Senhor para a igreja. E o batismo das águas, ele é uma expressão visível da realidade que aconteceu do batismo em Cristo, a experiência da regeneração. Isso é fundamental para aqueles que vão descer as águas, porque descer as águas é um selo, é uma aliança visível da experiência espiritual. Então, o batismo nas águas é uma apropriação daquilo, ou confissão daquilo que foi realizado no mundo espiritual. Então, ele é parte fundamental da experiência cristã, mas ele é totalmente ligado ao batismo em Cristo. Batismo em Cristo é a experiência de regeneração, como você já aprendeu. Então nós entramos agora na experiência do batismo no Espírito Santo e do batismo em fogo. Então, são batismos necessários. Primeiro eu sou batizado em Cristo, para depois ser batizado nas águas, e agora ser batizado no Espírito. Você se lembra que a palavra batismo também significa, além de emergir e mergulhar, é ser colocado para dentro dele, é mergulhar no Espírito Santo. Então nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo, ele é uma segunda experiência distinta do batismo em Cristo, que é o batismo da salvação. Ele é um revestimento de poder que me capacita a cumprir o meu chamado, me capacita a fazer a obra de Deus, a ser uma testemunha do Senhor Jesus na terra. Agora, você precisa compreender que essa segunda experiência que todo cristão precisa buscar
e vivenciar na prática, experimentar esse revestimento do alto de poder, ela é a porta de entrada e não uma experiência final. Alguns crentes erroneamente acham que quando experimentam o batismo no Espírito, que aquilo se encerra, é como se fosse o diploma final, e não é. É uma experiência de inauguração, de entrada, é uma porta que nos leva a experiências de níveis mais profundos com o Espírito, de enchimento com Ele, e também do batismo em fogo, que eu quero reafirmar e falar daqui a pouquinho. Então, nós recebemos o Espírito Santo quando nós somos salvos, porque ele nos leva a Cristo. Então, nós temos essa primeira experiência. Agora, a segunda experiência é quando o Espírito Santo nos tem. Você entende? No batismo em Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos conduz à salvação, por meio da graça de Jesus. Agora, no batismo no Espírito Santo, é o Espírito que nos tem, porque nós nos rendemos a Ele. Então, o batismo no Espírito é uma total rendição, é uma total entrega a Ele. No Evangelho de João diz que o Espírito não é dado por medida. Então, na verdade, sou eu que me rendo para que o Espírito Santo se aproprie completamente de mim. E nós aprendemos que uma das evidências dessa experiência é o falar em línguas angelicais. Então, nós aprendemos que todo cristão, ele deve, não apenas pode, mas ele deve falar em línguas, a língua dos anjos, porque é o único dom que edifica a você mesmo. Porque o Espírito Santo, ele quer controlar a nossa língua. E isso é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. E quando isso então acontece, nós temos agora o batismo de fogo, mencionado lá em Mateus 3. Ele te batizará com o Espírito Santo e te batizará com fogo. Nós aprendemos então a distinção e entender que o batismo com fogo é uma experiência de santificação, é uma experiência de purificação. Assim como o profeta Isaías foi tocado com uma brasa de fogo em Isaías 6, nós precisamos entender que é uma experiência que o Espírito Santo quer nos dar. E ela pode ser uma experiência progressiva e crescente, não apenas uma experiência única, mas é uma experiência que nos leva a nos aprofundar nessa rendição e nessa santificação e nesse enchimento do Espírito mencionado em Efésios 5, 18 e 19. Então não é uma experiência única. A vida do cristão é ser cada vez mais cheio do Espírito e mais cheio do seu fogo santificador. Então você pode ter uma experiência inicial e aquela experiência te leva a ter uma sede por experiências mais profundas da glória de Deus tomar você. Você compreende isso? Então por que eu estou te dizendo isso? Porque além de conhecer as doutrinas elementares descritas aqui, elas precisam ser vivenciadas na sua vida, aplicadas. Você que já teve o batismo em Cristo, já foi batizado em águas, se não é batizado no Espírito Santo, você precisa buscar. Você precisa orar e buscar o batismo no Espírito Santo. Buscar essa experiência de ser cheio e revestido do poder do alto. E também buscar o batismo de fogo, o batismo de santidade, o batismo que te purifica. São experiências necessárias e fundamentais para todo cristão. E depois disso, você então pode ter uma experiência poderosa e profunda de revelação sobre a doutrina de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a imposição de mãos. É uma doutrina bíblica, da qual a palavra fala que em Atos o Espírito era liberado pela imposição de mãos dos apóstolos. Quando você estuda o livro de Atos, você vê isso lá. A imposição de mãos também era dada para ordenar pessoas ao ministério, para curar pessoas com a imposição de mãos e para expulsar demônios. Então, é um gesto visual e físico de uma experiência espiritual, de liberação. Então nós entendemos que Deus usa sim a imposição de mãos para liberar, transmitir dons, unção, ordenação, capacitação. E no Velho Testamento, os reis e sacerdotes eram ungidos pela imposição de mãos, como também no Novo Testamento. Então é algo bíblico da qual nós precisamos experimentar a imposição de mãos sobre nós para cura, para transmissão de dons, para transmissão de unção, de capacitação e para o envio. Agora nós vamos
entender um pouco sobre a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Como isso se aplica na nossa experiência diária. Então, se prepara, pega a sua Bíblia e venha comigo mergulhar nas Escrituras. Deus te abençoe.